Esse vídeo é patrocinado pelo Raid Shadow Legends, que no caso é um RPG de fantasia incrível que se passa no mundo mágico de Teleria. Eu já joguei bastante o Raid e tenho ele até hoje no meu celular, por isso eu fico muito feliz em ser patrocinado por esse jogo, pois ele me motiva a trazer mais vídeos como esses para vocês. E bom, o Raid é um jogo bastante completo com gráficos incríveis e vários personagens para você utilizar. Esse aqui mesmo é muito brabo, e obviamente eu não sou o melhor jogador de Raid, mas eu já passei várias horas de me divertindo dentro desse jogo, e agora eu posso me divertir ainda mais, pois o Raid agora tem um bom desafio guardado para aqueles que já acham que terminaram o jogo. Bom, no Raid Shadow Legends, o conteúdo final do jogo é a Doom Tower, que é basicamente uma prisão gigante cheia de inimigos desagradáveis e chefes durões. Você vai precisar de um bom time de campeões, pois cada andar dessa torre é bastante desafiadora. E para alguns chefes em especial, você vai precisar de alguns personagens com habilidades especiais para fazer certas coisas. E obviamente, passando por esses inimigos, você vai ter acesso a recompensas melhores. E é exatamente por isso que esse é o melhor momento para você começar a jogar o Raid. Vale lembrar que o primeiro episódio da série animada do Raid, o Call of the Arbiter, já está disponível. Daí, para comemorar o lançamento dessa incrível série, o Raid irá adicionar alguns dos novos personagens que você irá ver nessa série como campeões do jogo. Um deles é o temível Senhor da Guerra, o Orc Artak. Assista o episódio 1 da série e descubra muito mais sobre esse cara. O importante de tudo é que ele vai estar disponível para todos que entrarem no Raid durante 7 dias até o dia 24 de julho. Baixe esse jogo gratuitamente usando o meu link na descrição desse vídeo, ou apenas escaneie o QR Code que está aparecendo no canto da sua tela. Fazendo isso, você vai ganhar esse item impressionante dentro do jogo. Esse anime começa mostrando uma guerra completamente unilateral. De um lado, o clã dos chifres, que está perdendo feio. Do outro, está o clã dos lobos e também o protagonista deste Isekai. Nesse outro mundo, o cara é chamado de Patriarca dos Lobos, Yuto, que por sua vez está acompanhado da sua irmã de clã Felícia, que no caso é uma mulher loira com poderes sobre-humanos. Esse tipo de gente com poderes normalmente é chamada de entendeu? Eu só sei que em meio ao conflito, a Felícia acaba protegendo o Yuto de uma saraivada de flechas, e após o sufoco, o mesmo fica preocupado com uma companheira que está em batalha, já que as coisas estavam chegando em um ponto alto. Mais segundos depois, todos ouvem a Rune, a companheira em questão, clamando a vitória para o clã dos lobos. Logo após a guerra acabar, os três se encontram e o Yuto parabeniza a filha de clã pela bela performance em batalha. Então, ele oferece uma recompensa e fala que agora a Rune poderia pedir qualquer coisa para ele. E no fim, ela simplesmente pede um cafuné, um pedido muito bem feito na minha humilde opinião. Depois do carinho, o Yuto pergunta sobre a patriarca do clã inimigo. A Rune fala que a capturou e a deixou com os soldados. Sendo assim, ele decide acampar junto do exército e começar uma conferência para decidir o destino da líder inimiga. Indo para a reunião após se apresentar, o Yuto oferece a Linea, a patriarca inimiga, a possibilidade dela ser uma das suas filhas, mas ser um filho é a mesma coisa que ceder a subordinação total a ele. Então a menina recusa. Então, para resolver esse problema, o Yuto fala que ao invés disso, ela poderia ser a irmã mais nova dele. Assim, a garota não teria a obrigação de servi-lo totalmente. Ainda relutante, a Linea quase recusa novamente. Só que dessa vez o patriarca dos lobos não dá nem mesmo a chance dela fazer isso. Basicamente, ele a ameaça dizendo que queimaria as cidades dos chifres e mataria todos dentro dela, o que no caso é apenas uma mentira da parte dele. Porém, ao ouvir isso, a Linea acaba se vendo obrigada a aceitar essa oferta. Um tempo depois, ao chegar na cidade no qual mora, o Yuto é aclamado pelo seu povo por conta da sua vitória na guerra. Contudo, como as coisas não são só flores, ao chegar na frente do seu destino, dois tiozões aparecem para tentar diminuir a conquista dele. Só que o Yuto está com muita pressa por algum motivo, então ele deixa esses dois simpáticos senhores para a Felícia lidar e sai dali correndo em direção aos seus aposentos. Ao chegar lá, o menino puxa um celular do bolso, isso mesmo que você ouviu, um celular touchscreen com sinal Wi-Fi e Bluetooth ainda por cima. Acontece que o Yuto foi invocado por uma feiticeira nesse lugar chamado Yggdrasil há 2 anos atrás, e esse que vocês estão vendo é o único método que ele tem de se comunicar com a Mitsuki, que no caso é a mulher no qual ele tem um certo interesse romântico. O problema é que ela se encontra no Japão, ou seja, em um mundo completamente diferente do dele. Por conta disso, ele constantemente liga para sua amada e fica prometendo que vai achar um jeito de voltar para onde ele pertence de verdade. Antes de dormir, o Yuto, imerso em seus pensamentos, revela que o lugar onde ele se encontra é na verdade na Terra, porém no passado, em torno de 1500 anos antes de Cristo. Só que ele não sabe exatamente onde está, e como esses pensamentos não o levam a lugar algum, ele simplesmente decide dormir, e após uma longa noite de sono, a Felícia e a Rune o acordam para o café da manhã. No entanto, o Yuto levanta com bastante energia em sua parte inferior. Percebendo isso, as duas se oferecem para ajudá-lo a gastar essa energia aí, mas como todo bom protagonista de Isekai, o cara recusa a oferta
oferta e vai comer só o alimento mesmo. Um grande vacilão. Mas de outro lado, ele até que pode ser uma pessoa legal. Mais tarde, nesse mesmo dia, o Yuto e a Aline participam do ritual do cálice, que no caso é um juramento de lealdade usando um patriarca para afirmar novos laços com os filhos ou irmãos. E esse método acaba sendo muito utilizado pelo nosso protagonista para resolver as coisas de forma onde não haja problemas. Depois do fim do ritual, através de um pombo correio, o pessoal do Castelo dos Lobos fica sabendo da notícia de que o clã dos Cascos se aproveitou da situação frágil na qual os chifres se encontram e dominaram uma parte do território deles. Sendo isso uma emergência, o Yuto quer ir resgatá-los logo. Porém, o Conselho dos Lobos não vê essa decisão com bons olhos. E isso acabou sendo a gota de água para o nosso protagonista. Irritado, nosso protagonista dá um soco forte na mesa e manda todos calarem suas bocas. Feito isso, ele diz que a decisão de salvar o clã dos chifres já foi tomada, e é isso que vai acontecer e pronto, acabou. Então, no episódio seguinte, vemos o exército do Patriarca dos Cascos sendo atacado por uma tropa formada só de cavalarias comandadas por Rune. Esse comandante fica impressionado com a forma como eles lutam em cima de cavalos, e quando ele finalmente pretende mandar o exército dele reagir ao ataque, o cara logo vê que essa tropa recua, e isso o deixa muito irritado. Em seguida, de manhãzinha, chega para Aline a notícia de que o exército inimigo está um caos. Tudo isso graças a uma estratégia proposta pelo Yuto. Além disso, uma outra informação aparece até ela, mas dessa vez é a de que seu irmão lobo está chegando, e isso deixa a garota bem ansiosa. E quando ele finalmente chega acompanhado da Felícia, obviamente o cara pergunta a situação dela e do exército inimigo. Aline responde com clareza, dizendo que o exército dos Cascos está a meio-dia de caminhada dali. Agora, com o conhecimento em mãos, o Yuto fala para todos os soldados que irão lutar comerem e beberem o quanto quiserem. Nesse momento, a Aline fica confusa, afinal, isso não parece fazer sentido. Porém, o nosso querido protagonista manda uma citação de Sun Tzu que diz basicamente que um saco vazio não pare em pé. O que você entende disso? Nada, nem eu. De qualquer jeito, a Rune já estava atrapalhando o exército inimigo, com pequenos ataques constantes apenas para não deixar o clã dos Cascos descansarem. Sendo assim, depois de passar quase 3 dias sem dormir, o Patriarca dos Cascos finalmente recebe a notícia de que eles estão sendo atacados pelo exército principal. Desse jeito, ele manda todos os seus homens entrarem em formação e a guerra de verdade começa. Mas como todos do lado dos Cascos estão exaustos, os lobos e chifres têm uma enorme vantagem. Se vendo encurralado, o Patriarca inimigo vê uma fraqueza na formação do Yuto e tenta fazer um ataque pelos lados, utilizando bigas, que no caso é uma carroça movida a 2 rodas. E com esse pensamento, o próprio líder dos Cascos vai para a linha de frente, liderando um ataque no flanco. No entanto, isso já era previsto de acontecer. Então, a Rune aparece fazer um contra-ataque. Dessa maneira, ela consegue forçar um combate mano a mano com o comandante inimigo. E no começo da batalha, a mulher lobo parece estar perdendo. Porém, com um saque rápido da sua katana, ela vira o jogo e manda o Patriarca inimigo para o Vasco, dando um rápido fim nessa guerra. Dias depois, em uma casa de banho no território dos chifres, a Felícia e a Rune estão supostamente escoltando o Yuto dentro da banheira. Obviamente aí para protegê-lo dos enormes perigos desse lugar. Em certo momento, todos ouvem passos se aproximando cada vez mais, o que os deixa alerta. Mas no final, era só a Aline que queria entrar no banho também. Ela se aproxima deles e do nada pede o Yuto em casamento. E como o banho não é um lugar apropriado para ouvir esse tipo de pedido, eles vão até uma salinha aí para ouvir essa proposta mais a fundo. Lá, a Aline explica que quer passar o governo dos chifres aí tudo pra ele, mas como explicar apenas não bastou, ela foi lá e revelou que herdou a posição de patriarca de forma hereditária. Porém, esse título não é escolhido dessa forma, e sim por mérito. Por isso, ela quer oferecer a posição dela para o Yuto, que por sua vez diz precisar de um tempo para pensar nisso. Em outro dia, enquanto conversava a sós com a Felícia, ele revela que pretende recusar a oferta. Afinal, o objetivo principal dele é voltar para casa. Ao ouvir isso, a Felícia fica triste ao pensar nessa possibilidade de que um dia o seu grandioso mestre Yuto pode ir embora para sua casa. Então, ela começa a falar das suas preocupações para o seu líder. O nosso protagonista aí ouve tudo com atenção e no fim a conforta, deixando as coisas mais leves. Nesse mesmo dia, o Patriarca dos Lobos teve que participar de um ritual da vitória, que basicamente é uma prática comum entre os chifres quando eles vencem uma batalha. Após esse ritual, todos festejam comendo e bebendo, inclusive o Yuto, que senta ao lado da linha e apesar de ficar super desconfortável vendo isso, a Felícia dá um jeito de tirar ele dessa situação. Porém, nem foi preciso fazer muito, pois um convidado inesperado chega na festinha. O cara é o Patriarca do clã dos Relâmpagos. O nome dele é Stentor, horrível, e o cara é popularmente conhecido como o Rei com o Coração de Tigre. Não só isso, mas o cara também é conhecido por matar o pai da linha, o antigo Patriarca dos Chifres. Ele chega todo bolado, exibindo um poder imenso que tem. E ele é como a Felícia, um tal do rei, só que ele é ainda mais forte que ela porque ele tem 2 runas de poder ao invés de uma só, que é basicamente o normal. E como ninguém consegue pará-lo, o Stentor rapidamente chega até o seu objetivo, que é conhecer o Patriarca dos Lobos. Obviamente o Yuto não fica nada contente com a atitude desse cara e já fica irritadíssimo. Já o Stentor se interessa cada vez mais pelo seu rival, contudo o cara acaba indo embora depois de perguntar o nome dele. Agora, de volta à Cidade dos Lobos, o Yuto conversa por uma ligação com a Mitsuki. Ela acaba chorando de alívio durante o tempo que eles conversaram, já que a garota estava muito preocupada, pois o cara não dava notícia faz 3 semanas.
Nisso, o vagabundo pede desculpas por nem ter mandado uma mensagenzinha sequer e promete que as coisas vão se acalmar por um tempo. Tempos depois, por conta aí de muito trabalho acumulado, o Yuto e a Felicia acabam ficando o dia inteiro juntos, resolvendo umas papeladas aí que não acabavam mais. Ah, e o papel aí que por sinal foi dado como invenção do Yuto nessa época. Mas isso obviamente é uma meia mentirinha, né, já que ele só pegou as ideias do smartphone dele e aplicou isso nesse mundo. De qualquer jeito, rapidamente eles são interrompidos por Rune e duas irmãs gêmeas, emissárias do clã das garras. Elas se chamam Albertina e Cristina, e as duas vieram aí por ordem do patriarca delas, o Botvidia, se tornarem as esposas do Yuto. Obviamente, ele recusa essa proposta e as duas acabam fazendo um drama em cima disso. Vendo tudo isso, a Felícia sussurra no ouvido do patriarca dos lobos que o clã das garras deveria estar apenas tentando se livrar dessas garotas, o que acaba se provando ser uma grande mentira, já que além de ter conseguido ouvir os sussurros delas, as duas revelaram ser aquelas tá ligado? Tem uns poderzinho maroto. Desse modo, no decorrer da conversa, a Ao e a Cris mostram serem grandes investigadoras e falam para o nosso protagonista deixar esse negócio de esposa de lado. Entretanto, as duas pedem para o Yuto fazer delas suas filhas de clã. No fim, com o receio aí das duas ainda estarem escondendo algo dele, o nosso protagonista diz para elas trazerem algo como prova da vontade delas. Nisso, dias depois, a Felícia e Yuto, junto das gêmeas, vão até Gimle, uma cidade que pertence ao território do clã dos chifres. Porém, agora sob o governo dos lobos, eles estão enfrentando um problema com o povo, pois o pessoal da cidade ainda são muito leais ao clã dos chifres. Então, eles acabam ignorando completamente as sugestões do atual governante. Como uma luz em seu caminho, durante a sua estadia na cidade, o Yuto se depara com Linia, que estava preocupada exatamente com o problema atual do governo. Vendo essa oportunidade, ele pede para Linia apresentar para o povo um método de plantio chamado rotação de culturas no lugar dele, o que ela acaba fazendo com prazer para ele, apenas precisando da garantia de que essa nova ideia daria certo. Durante a noite, no mesmo dia, a Linia vai até a porta do quarto do Yuto e pede para entrar, e ele obviamente deixa a garota entrar sem problemas. Ao adentrar no cômodo, logo de cara ela tira as suas roupas e parte para o ataque. O cara quase cai na tentação da mulher, mas ao se lembrar da Mitsuki, ele acaba afastando a Linia de perto. Agora, se sentindo insegura, ela pergunta o porquê dele ter recusado. Em resposta, o Yuto começa a dar certas desculpinhas, só que ao perceber que estava sendo muito rude, o cara se pune e começa a falar o real motivo, dizendo que ele já ama outra garota. Além disso, ele revela que veio de outro mundo e terá que voltar para lá um dia. Ao ouvir isso, a Linia fica preocupada com a possível ausência do Yuto no futuro próximo, já que ela não se considera apta para comandar o clã dos chifres sozinha. Em resposta, o cara fala que ela não deveria desistir dessas coisas tão fácil assim, e já botando em prática o que ela acabou de aprender, a garota lança braba e diz que não vai desistir de casar com o Yuto e parte para cima dele novamente. Mas dessa vez ela é interrompida pela Cris e a Felícia, trazendo a notícia de que o clã dos relâmpagos está se preparando para uma guerra. Logo, imediatamente, uma reunião estratégica é feita entre as pessoas mais influentes aí. Durante a reunião, a Cris e a Ao se oferecem para ir ao reino inimigo coletar informações, porém por ser muito perigoso, quase não as deixaram ir. Porém, as duas demonstram que elas conseguem se defender das ameaças inimigas, e por conta disso, todos acabam aceitando aí a oferta delas. E para deixar as duas animadas, elas recebem aí a oferta de que se elas retornarem obtendo sucesso, elas poderiam se juntar aí à família dos lobos. Dias depois, em uma nova reunião, agora sem as gêmeas, o pessoal fica aí compartilhando as informações. No meio disso tudo, o Yuto descobre que a estratégia do clã relâmpago é apenas bater de frente com seus inimigos usando apenas a força bruta. E isso tem meio que funcionado desde que o Stentor entrou no poder, já que o próprio cara avança na linha de frente. No fim, ao ouvir tudo isso, nosso protagonista fica irritado e diz em voz alta que ele nunca vai perder para um tolo que só depende da força bruta. Então, no início do episódio seguinte, a guerra começa, e no decorrer dela, uma hora o clã dos lobos bate e na outra o clã relâmpago apanha. Porém, o Stentor não havia entrado na cena ainda, e quando isso acontece, o jogo acaba virando. Afinal, o bicho é muito forte e consegue desfazer qualquer formação dos lobos, chegando até mesmo a fazer a Rune recuar. Por conta disso, o Yuto se vê obrigado a usar o seu exército, e para conseguir tal proeza, ele pede que o Scanfior, o homem que ocupava a posição de Rune antigamente, parar o líder inimigo, criando assim uma brecha para a fuga. Eu admito pra vocês que eu não botei fé no aposentado, mas ele chega já parando uma martelada violenta do Stentor e ainda consegue dar um cortezinho na bochecha de Brinde. Só que como o objetivo dele era apenas distrair, ele obviamente recua junto com o exército depois de fazer isso. Nesse momento, o patriarca do relâmpago pensa em correr atrás do cara, mas o líder estratégico do clã dele o convence a descansar. Afinal de contas, o Ving, o irmão de sangue do Stentor, iria persegui-los. No entanto, um tempo depois vem à tona que o cara morreu lutando contra o Scarfior, e ao ouvir isso, o Stentor fica bravo pra caramba e acaba dando uns supapos no seu líder estratégico. Feito isso, ele pede desculpas e só então ele vai para a linha de frente. Feito isso, enquanto seguia o seu inimigo de briga, ele acaba se deparando com a tropa dos lobos atravessando um grande rio. Ele decide pará-los assim que possível, mas acaba sendo interrompido novamente pelo Scarfior, que por sua vez desvia novamente de todos os ataques dele e foge depois de todas as suas tropas aliadas cruzarem o rio. O Stentor aí segue tentando atravessar o rio também, contudo, depois de sair dele, o cara cai em uma armadilha e é encurralado por 7 pessoas que usam poderzinhos, aquele poder Porém,
mesmo essas 7 pessoas sendo bastante fortes, elas não foram o suficiente para parar esse homem sozinho. Então o líder do clã dos relâmpagos parabeniza o pessoal por chegarem tão longe e diz que eles foram os únicos a conseguirem tal feito. Mal sabia ele que estava comemorando a vitória cedo demais. Afinal, logo depois, o Scarfiol revela que o plano deles era apenas mantê-lo ali, enquanto o chefe dos lobos iria fazer o resto do trabalho todo sozinho. Nisso, uma enorme onda provocada pelo rompimento proposital de uma represa dizima tanto o exército do Stator quanto ele próprio, trazendo assim o fim da guerra em questão. Semanas depois, em uma noite qualquer, Yuto liga para Mitsuki e conta toda a situação. A garota ainda espera ansiosamente pela volta dele e pergunta quando ele voltará, mas como o cara não tem a resposta, ele diz que apenas vai tentar o máximo possível e encontrar uma forma de poder voltar. Dias depois, o comandante estratégico dos lobos, Jordan, acha que umas férias cairiam muito bem pro líder deles, já que o Yuto anda trabalhando direto sem descansar. O Jordan pede que algumas garotas ajudem a convencê-lo a tirar umas férias, e elas conseguem fazer ele aceitar. Nisso, todos vão juntos até uma cabana nas montanhas. O lugar possui fontes termais e o Yuto fica aproveitando tudo tranquilamente, até que a Ao e a Chris chegam trazendo consigo todas as outras integrantes do grupinho. Ele obviamente fica muito envergonhado, mas ele ainda mal sabia o que estava por vir. Em determinado momento, quando o Yuto tenta vazar dali, a Felícia e a Rune impedem ele, dizendo que querem ajudá-lo a relaxar. Desse modo, ele não teve escolha a não ser deixar elas o ajudarem. Então, enquanto as duas faziam aquelas coisas necessárias para atingir um certo grau de relaxamento, umas outras garotas dali se juntam ao redor dele também. E agora a cabeça do Yuto, a de cima no caso, que já não estava muito boa tentando processar todas aquelas grandes informações, acaba ficando tonta, o que resulta no cara desmaiando. Ao acordar, ele decide terminar as férias depois desse último dia. Então aí um tempo à frente, ao voltarem para a cidade, vemos todos novamente reunidos, mas agora apenas trocando ideias sobre a nova invenção do Yuto, o vidro. Essa coisa chamada vidro está vendendo bem, mas ainda falta gente para administrar os trabalhos que possam fazer o clã crescer. Nisso, ao observar a Efe, uma criança que ele salvou da escravidão, o Yuto tem a ideia de fazer instituições de ensino gratuitos, para assim transformar a população do Lobos em pessoas aí mais inteligentes. E para concluir esse objetivo, ele usaria o dinheiro absurdo que está conseguindo com a venda desses vidros. Após isso, a cena corta para uma memória do Yuto, onde o antigo patriarca dos lobos estava se aposentando do seu cargo e escolhendo seu sucessor. Nessa brincadeira, ele acabou escolhendo nosso prota para sucedê-lo, mas o Loptir, o irmão de Felícia, ficou com ciúmes dele. E diferente do Yuto, que só queria voltar para sua casa, o Loptir realmente queria muito suceder o patriarca. Então ele saca a espada em um momento de raiva e desfere um golpe na direção do seu problema da época. Porém, o comandante atual não permitiu isso e entrou na frente do ataque, e isso acarretou em um corte profundo no seu ombro. Nesse momento, o Loptir entrou em choque por conta da situação e fugiu dali o mais rápido possível. Enquanto isso, o Yuto segura os velhotes nos braços durante os últimos momentos de vida dele. Nesse momento, o cara acorda do sonho com um anúncio das gêmeas e da Felícia. Elas dizem que uma tribo dos cascos foi conquistada pelo clã Pantera, e que esse mesmo clã possui tecnologias bem avançadas que nem os lobos. Por conta disso, todos deduzem se tratar do Loptir, pois ele é o Enhanhá, aquelas pessoas que usam o poder, e a runa dele permite que ele copie tecnologia dos outros. Além disso, a Felícia revelou que recebeu uma carta vinda dele, e nela ele pedia para que ela largasse o Yuto e se juntasse ao clã dos Pantera, e ela obviamente pretende recusar esse pedido. Então, o Yuto decide tentar dar um migué para fazer de conta que ele nunca ouviu tudo isso, enviando um parabéns pela conquista do Loptir, além de uma proposta de amizade. No entanto, já no dia seguinte, ele soube que os seus companheiros dos chifres foram atacados pelo clã dos Pantera, e isso acaba deixando para o nosso protagonista apenas a opção de bater de frente com o cara. Com isso, a guerra entre os dois clãs tem início. No campo de batalha, enquanto os lobos se preparavam, uma cavalaria inimiga surge para tentar atrapalhar, só que no fim eles são dizimados e obrigados a recuar. Porém, o Loptir não desiste tão facilmente. Então, tempos depois, uma tropa imensa repleta de cavalos surge, cercando o Yuto e seus homens. Os Panteras pensaram que haviam ganhado nesse momento, mas os homens dos lobos ergueram paredes de ferro em volta de si mesmo, e depois encheram seus inimigos de flechadas. Mesmo assim, o Loptir decide não recuar. Ao invés disso, ele pede para sua aliada Sigyn utilizar um poder que, segundo os mesmos, deixaria as tropas sem medo da morte. Por conta disso, imediatamente os homens dos Panteras avançam para cima da parede de ferro erguida como se eles tivessem virado zumbis. Dessa maneira, o Loptir finalmente chega até o Yuto, e por incrível que pareça, rola até mesmo um combate entre os dois. Só que esse reencontro nada amigável não dura tanto, pois a Rune aparece montada em cima de um camelo e aparentemente os cavalos odeiam o cheiro desse animal, o que faz a tropa de cavalaria dos inimigos recuarem. Sem escolhas, o Loptir teve que ir junto, mas ele jurou que da próxima vez que ele vê o Yuto, ele vai arrancar a cabeça do cara fora, vapo. No próximo episódio, a guerra tem uma pausa, dando finalmente um espaço aí para os nossos personagens principais voltarem para a vida cotidiana. Nisso vemos a Efe, que está enfrentando problemas para se socializar na escola que foi construída. O Yuto desconfia que a Efe está sendo maltratada aí, e por ter sido ele quem a matriculou nessa bagaça, ele se sente no dever de descobrir a verdade. Logo, junto da Cristina, ele vai bisbilhotar a vida da criança como se fosse um pai super protetor. Fazendo isso, ele acaba vendo que as outras meninas da escola estão ignorando a Efe na maldade mesmo. E o pior de tudo é que se o próprio Yuto fosse tentar resolver
a situação, isso poderia gerar muitos problemas. Então a Chris se oferece para investigar e fazer isso no lugar dele. Ela se matricula na escola junto da Al e descobre que a classe de Effie foi tomada por uma rainha, e essa mesma garota manda as outras crianças ignorarem a menina por conta de ciúmes. E o motivo disso é que Effie recebe bastante atenção do patriarca e as outras garotas da sala não. Logo, como uma solução para o problema, a Chris propõe se tornar a nova rainha da classe. Com isso, a posição da Effie na sala acabaria mudando e por consequência o problema seria resolvido. E é exatamente isso que acontece, porém, aquela rainha de antes passa a ser ignorada no lugar, ficando completamente isolada. Vendo isso acontecer, a Effie estende a mão para a criança, o que no fim dá super certo, e as duas até mesmo viram amigas no fim. Dias depois, vemos a ferreira Ingrid ir reclamar com Yuto por ter marcado um compromisso com ela na forja e sequer aparecer. Nisso, ele tenta meio que ir disfarçado para lá, já que ele não quer a companhia de ninguém além da Ingrid na forja. Chegando no local, o Yuto revela que ele quer surpreender a Rune e a Felícia com presentes de aniversários feitos à mão. A ferreira obviamente fica brava, pois ela está perdendo seu dia de folga para ajudar o homem a fazer presente para outras mulheres. Mas apesar de tudo, ela o ajudou. Independente do que ela está fazendo, a Ingrid tentou ao máximo seduzir o Yuto nesse tempo que eles passaram junto. Porém, quando terminaram o trabalho, ele quase dá uma iludida das boas na garota e ainda fala que ela precisa ser mais feminina, o que acarreta em um grande socão na boca dele. Desse modo, como forma de desculpas para Ingrid, o Yuto faz uma magatama para ela com os materiais que sobraram na forja, o qual ela fica muito feliz em aceitar. Depois disso, a cena corta para Mitsuki no Japão atual. Ela fica bastante preocupada com o Yuto e quer tentar ajudar de alguma forma. Então a amiga dela, Ruri, diz que uma prima do exterior estava vindo passar um ano novo na cidade e que talvez ela pudesse ajudar, já que ela tem um doutorado em arqueologia. Essa prima se chama Saya e ao se encontrarem, a Mitsuki explica toda a história de como o Yuto foi parar no passado e o que ele já fez por lá. Tudo parece muito inacreditável, mas elas conseguem relacionar certos feitos com parte da mitologia nórdica. E isso acaba deixando a Mitsuki muito preocupada, porque com base nesses mitos, o Yuto pode acabar destruindo Yggdrasil toda e ser morto no fim. A Sayo e a Ruri tentam acalmar a garota, falando que essas mitologias poderiam ser diferentes do que realmente ocorreu. Mesmo assim, tarde da noite, ela se despede e volta para casa muito pensativa. Do outro lado da tela, vemos o Yuto frustrado, já que ele teve várias de suas chamadas recusadas. O Scarfior percebe o descontentamento do seu chefe e chama o cara para beber uns goró. Enquanto eles jogavam conversa fora, o Yuto pede para ele cuidar de Rune como um bom antecessor dela. Mais tarde, no finalzinho do dia, a Mitsuki liga para o Yuto e fala as informações que conseguiu. Porém, ele parece mais interessado em saber se a prima de Ruri é homem ou mulher, ignorando quase tudo que ela disse no momento. Ela também acaba tentando se declarar, mas o homem não dá oportunidade. Então, a Mitsuki o chama de idiota com razão, e a bateria dele acaba em seguida. O Yuto não entende o porquê dela ter ficado brava, e sai dos seus aposentos aí para fazer uma caminhada noturna. Em seu caminho, o cara se depara com a Al e a Chris, que se oferecem para escoltá-lo. Afinal de contas, é perigoso o grande líder deles andar sozinho. Também, enquanto andava, ele vê uma briga de bar acontecendo bem na sua frente. Decidindo interferir, o Yuto se mostra como patriarca dos lobos para parar a briga. Contudo, ele fica em choque ao ver que o causador principal da briga é uma garota com um rosto igual ao da Mitsuki. Nesse momento, ele descobre que ela é a Lifa, a princesa de um clã chamado Jal, que no caso é um integrante de uma das 3 famílias do Santo Império de Asgard, que comanda todo o Yggdrasil. Após descobrir tudo isso, o Yuto a leva até o seu palácio como hóspede. Então, enquanto estavam comendo hambúrgueres, a princesa descobre sobre toda a trama do patriarca dos lobos com outro mundo. E por incrível que pareça, a Lifa mostra ser uma grande entendedora desse assunto. Logo, Yuto aproveita a oportunidade para perguntar se existe algum método aí para ele voltar para casa. E quanto a isso, ela diz sobre a magia de fim que no caso é uma magia que pode mandá-lo de volta, mas a única conhecida capaz de usar essa magia é a Sigyn, e ela é uma maga do clã Pantera, e nem mesmo a própria Lifa, que revelou ser a maior maga de Yggdrasil e imperatriz divina do Império Sagrado de Asgard, é capaz de fazer isso. Logo, o Yuto ainda tem um grande problema dificultando seus planos. Assim, para tornar as coisas ainda mais difíceis, o clã do Relâmpago, liderados por Stentor, de alguma forma ainda está vivo, e estão vindo para atacar o clã dos lobos. Por conta disso, o Prota teve que preparar o seu exército o mais rápido possível, e como durante a guerra o cara não estará no reino, o Yuto se despede brevemente da Lifa, que por sua vez dá um beijão no cara somente para dar boa sorte aí. Abençoado pela Imperatriz, ele bola a melhor estratégia que consegue pensar e parte para a batalha. Agora, durante o embate, o clã dos lobos começa em uma situação desesperadora, pois o Stentor na linha de frente já chega rompendo suas defesas. Porém, a maré vira a favor do Yuto quando Rune e os Scarfior conseguem executar um ataque surpresa, atacando o exército do clã Relâmpago pelos lados e pela retaguarda. Mesmo assim, o Stentor resiste, dizendo para todos seguirem em frente ao invés de tentarem se proteger. Embora boa parte do exército inimigo consiga escapar fazendo isso, como não é uma situação desfavorável, o Yuto decide deixar assim mesmo. A Chris de repente anuncia que uma tropa de cavalaria de 10.000 homens está se aproximando pelo sul. É o clã da Pantera que de algum jeito se aliou ao clã do Relâmpago e armaram essa emboscada. Enquanto tudo isso acontece, a Rune e os Scarfior tentam parar o avanço do Stentor ao máximo que podem, mas durante a tentativa, o tiozinho brabo acaba sendo
sendo atirado para longe, caindo penhasco abaixo, sobrando apenas a Rune para acabar com o Stentor sozinha. E como ele é muito overpower, a mulher lobo toma bastante porrada. No entanto, ela está decidida a matar esse homem ali mesmo. Após isso, a cena corta para o Yuto numa situação ainda mais desesperadora. A Felícia sugere que ele retire suas tropas e fuja, porém essas terras seriam destruídas se ele fizesse isso. Então, o patriarca dos lobos decide fazer um movimento ousado, que é o de ir para a linha de frente, inspirar e comandar os seus homens. O Yuto ergue a bandeira do clã dos lobos e faz o seu discurso, deixando suas tropas com uma força infinitamente superior a de antes. Parece até que o cara usou magia. Em resposta, o Loptir grita para sua cavalaria, dizendo que quem matasse o comandante inimigo iria receber uma recompensa generosa. Porém, isso não foi o suficiente para superar a força dos homens do Yuto, que agora passam a dominar o campo de batalha. Ao mesmo tempo, a Rune não está conseguindo impedir o Stentor. Então, embora ainda esteja treinando, ela recorre a uma técnica especial que o seu patriarca ensinou. Ela guarda sua katana e assume uma posição para desferir um saque rápido. O monstro OP pra caramba se interessa no que pode acontecer e vai para cima dela com seu grande martelo. As armas dos dois se encontram e a Rune deixa a katana escapar de suas mãos. Então, o Stentor vai para cima dela que nem um cão nervoso, mas ele não esperava que a mulher tinha soltado a arma de propósito só para pegar ele depois de surpresa. Então, a Rune desfere um corte bem feito na barriga do Ruivinha e pretende continuar a luta. No entanto, o Stentor não aguenta mais a briga e já fica aí querendo retirar o seu exército. Por isso, para distrair a guerreira, ele fala o local onde o Scarfjord despencou do penhasco. E como a Rune estava muito preocupada com seu companheiro, ela vai correndo até o lugar e, por sorte, ela acaba o encontrando ainda vivo. Nesse meio tempo, a guerra já estava praticamente ganha para o Yuto. Só que o Loptir, bufado por um encantamento da Sigyn, atravessa todas as tropas indo em direção ao seu amado rival. Ao finalmente estarem frente a frente, a Felícia tenta proteger o seu líder, mas sem sucesso, o Loptir chama o Yuto para o famoso X1, e como ele não pode fugir e deixar a sua amiga para trás, ele decide bater de frente ao máximo que pode. A luta fica pau a pau a maior parte do tempo, mas o Yuto consegue sair vitorioso derrubando o Loptir no chão com as suas próprias mãos, forçando o cara a desmaiar. Apesar de ter ganhado, as coisas ainda não acabaram. A maga do clã Pantera lança uma magia doidona ao nosso protagonista, forçando o cara a voltar para casa. Por sorte, antes de desaparecer de Yggdrasil, ele consegue deixar o seu celular com a Felícia. E começando assim o último episódio, a Mitsuko e Yuto, depois de 3 anos de web namoro, finalmente se reencontraram. Nesse momento, ambos ficam felizes e se emocionam. Porém, o homem ainda tinha deveres a cumprir como patriarca. Ele pede o celular de Mitsuko emprestado e tenta ligar para o dele que está em outro mundo. Só que ele não conseguiu completar a ligação. E como ele não pode fazer nada a respeito, ele decide viver a vida normalmente por enquanto. Desse modo, o casal sai em um datezinho para comprar roupas para o Yuto. Afinal, as roupas que ele tinha ficaram pequenas depois de tanto tempo. Enquanto os dois curtiam, no outro mundo o clã Pantera e o clã do Relâmpago descobriram sobre o desaparecimento repetido do Yuto. Então, os dois se aproveitaram do ocorrido e atacaram o território dos lobos. A Rune até tenta impedir, porém ela não consegue parar o avanço deles. No fim, ela acaba escapando por pouco para um território que não está sob o ataque no momento. Um tempo depois, durante o encontro dos web namoradas, o telefone de Mitsuko começa a tocar. E como era o telefone do Yuto ligando, ela passa para o próprio atender. Nisso, ele ouve a voz de Felícia, que explica todos os desastres que aconteceram. O Yuto pergunta se ela não conseguiria o invocar de volta, e ela responde que a Lifa até conseguiria, mas ao mesmo tempo diz que vai respeitar qualquer decisão que o seu irmão de clã tomar. Sendo assim, ele encerra a ligação, mas durante a noite desse mesmo dia, a Mitsuko chama o Yuto para um templo, e quando ele chega, ela pergunta se o mesmo não quer voltar para Yggdrasil. O Yuto responde que sim, mas ele não quer deixar a menina novamente sozinha. Com isso em mente, a Mitsuko propõe uma simples solução, que é ela ir junto com ele para esse mundo no passado. O nosso protagonista acha isso uma loucura, pois ela tem família e amigos que ficariam preocupados. Entretanto, a Mitsuko está decidida a ir junto com ele, pois ela o ama. No fim, o Yuto cede aos desejos dela e diz que vai levá-la junto só se os dois se casarem. Obviamente, ela aceita o pedido de casamento e os dois se beijam sob a luz da lua. E na cena pós-crédito, o anime acaba com a celebração do casamento deles em outro mundo. Infelizmente, o anime não tem uma continuação, essa é uma animação de 2018, várias partes foram cortadas, o que deixa algumas partes aí sem sentido. Vocês podem perceber que no início do anime foi meio complicado de entender. Mas se você quiser ver aí pra passar tempo, até que vale um pouquinho a pena. A nota lá na minha list desse anime é 5, o que mostra que muita gente adorou esse anime. Mas pelo menos nesse resumão aqui você não precisou assistir isso tudo. 12 episódios de anime e resumir tudo pra vocês até o fim. É isso.